Há muitos anos atrás, eu queria botar a pulseira do Coldplay. Cara, fiquei louco na China procurando aqueles troços, procurando a mesa que controla aquilo, procurando tudo. Só que aquilo custa muito caro. Não é à toa que você vê que o Coldplay, os caras estavam pedindo pra devolver a pulseira. Pelo amor de cara. Até outro dia eu fiz um comentário no post do Alok, a nossa profissão depois desses grandes players aí teve uma notoriedade muito boa pra gente, né? O DJ, ele nunca foi um cara que fosse considerado muito pela sociedade como se ele pudesse ter uma carreira de sucesso, ser um cara que pudesse ter uma família, sustentar uma casa. Beleza, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá aí ouvindo a gente. Como é que você tá, Bibi? Eu tô bem. Estão ouvindo e assistindo, né? E ouvindo pelo Spotify também. Verdade. Gustavo Alvim! Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo. Feliz de estar aqui mais uma vez. Tô pronto pra mais um episódio e vamos lá. Vamos que vamos, então. Hoje nós temos aqui um convidado especial. Um convidado que eu já assisto, já acompanho ele já há uns 4 anos. Assisti duas palestras dele, fiz 2 perguntas, inclusive as 2 perguntas que eu fiz foi para ele. E DJ Showman, Rafa Pacheco. Como é que você tá, irmão? Salve, galera. Obrigado Ali, obrigado Hugo, Bibi. Cara, sensacional, só posso agradecer a Papai do Céu. Porque a gente tava brindando aqui antes de entrar no ar. Saúde, sucesso, o que eu agradeço. Brindando com suco, né? Sempre. É isso. Irmão, prazer ter você aqui. Cara, uma honra. Sempre que precisarem, estarei presente. Pô, vamos sempre, porque eu sempre te faço pergunta lá no DJ's Meeting. Então, agora é isso que eu ia falar, que a gente se conheceu no DJ's Meeting. É verdade, é verdade. Aí, cara, às vezes eu não consigo ser muito ativo no grupo, são muitos grupos, é uma loucura. Às vezes dá vontade de isolar o telefone longe e pegar um número novo pra resetar e começar do zero. Então, nem sempre eu consigo estar sempre presente no grupo, mas enfim. Irmão, seguinte, a primeira coisa, acho que não tem nem pra onde fugir, né? 3 perguntas em uma. Que é aquela de praxe. Como é que você chegou aqui? Da onde veio? O que você fazia antes de ser DJ? Se você tinha algum sonho sem ser DJ, né? Se você tinha alguma profissão em mente sem ser DJ. E como é que veio essa ideia de se tornar um DJ? Você foi fisioterapeuta, né? Fui assim, na realidade eu sou ainda, mas não exerço. Você se formou? Me sou formado, exerci, trabalhei em vários hospitais. Mas hoje já não trabalho mais há muito tempo. Tô inclusive para dar baixa lá no conselho minha. Eu já não exerço há muito tempo. Para de pagar. É o segredo. Eu tenho que dar baixa lá. E eu tô lá tem que ir lá dar baixa, porque não, na realidade eu não vou excluir totalmente, mas é como se fosse congelar, né? Se um dia eu quiser voltar, eu volto, mas enfim, por enquanto não pretendo. Mas como é que você chegou nisso aí? Você virou fisioterapeuta? Então, na realidade eu sou DJ, muitas pessoas confundem, eu sou DJ muito antes de ser fisioterapeuta. Eu comecei com 15 anos, meu primo era um cara que um irmão praticamente todo final de semana, tava lá em casa, e aí ele começou a trabalhar montando som em festinha em Niterói e tal, e eu perdi a parceria do final de semana, de sair, de ir pra tal, resenha e até mesmo de jogar bola e tal, e aí perdi a parceria. Aí falei, pô, irmão, já que você tá nessa parada aí, também me bota aí, porque, pô, perdi a parceria aqui e pelo menos eu ganho dinheiro. E ele me colocou na época, eu morava na Barra. Caiu de paraquedas. E aí ia pra Niterói, pegava 2, 3 ônibus e tal, minha mãe emboladaça, né, porque 15 anos. Você mora onde? Eu hoje moro no Recreio, mas Sim. Na época eu morava na Barra. Entendi. E aí, comecei a ir pra Niterói, carregar a caixa de som, e enfim, e ganhar o dinheirinho. Naquela época era a época do Teletrim, não sei se vocês lembram. Então Sim. tinha dinheiro pra pagar o meu Teletrim, não precisava mais pedir dinheiro pra pai e mãe, pra sair, pra Fala comer na muito rua. essas coisas não, que vai dar nossa idade aqui.
E aí, rapaz, mas, cara, ninguém nunca apoiou, né? Isso deu uma parada. Até outro dia eu fiz um comentário no post do Alok, a nossa profissão, depois desses grandes players aí, teve uma notoriedade muito boa pra gente, né? O DJ, ele nunca foi um cara que fosse considerado muito pela sociedade como se ele pudesse ter uma carreira de sucesso, ser um cara que pudesse ter uma família, sustentar uma casa. Ele sempre foi um marginal, drogado. Cara, fala pro pai da menina com 15 anos que o filho dela tá namorando o DJ. Cara, não tivesse um que apoiar. Ninguém, né? Até hoje em dia não apoia muito, mas na época era muito pior. Então, assim, a sociedade e os pais mesmo, eles não apoiavam aquilo. Então, meio que na minha cabeça, eu tava fazendo aquilo ali pra ganhar um dinheiro, pra, tipo, não ficar final de semana de bobeira e tal. Mas eu não ia ser, não era um sonho ser DJ quando crescesse, porque a família e a sociedade colocou na minha cabeça, cara, que não ia ser possível, né? Quando você crescer, vai ser o quê? DJ? Não, querido, você, né, tem que trabalhar. Até hoje, quando as pessoas não perguntam pra você, mas você é DJ, mas você faz o quê? Além de ser DJ, você faz outra coisa? Muitas pessoas não acreditam. Eu recebo esse acreditam. Comentário o tempo todo, eu sou professor, né? Mas você dá aula? Você só dá aula? Dá aula e você tem algum trabalho? Você tem algum trabalho? É eu tenho, né? Eu sou professor, né? Não só dou aula, eu sou professor. É clássico. Mas enfim. Cara, eu não achei que fosse possível. Então eu fiz vestibular, eu tentei medicina de primeira, não passei, e aí passei para várias em fisioterapia de primeira, resolvi, ao invés de estudar mais um ano para tentar medicina, fazer fisioterapia. Minha irmã mais velha é fisioterapeuta, falou, não, faz, que pô, a gente abre uma parada junto. E eu fui fazer, fui tocando durante... Nunca abriu com ela. Não, pior que abrir. Pô, eu vou chegar, eu tô tentando resumir, mas eu vou chegar lá, que essa parte também é complicada. Vou evitar falar um pouco de fisioterapia aqui, mas enfim. Fui fazendo faculdade, tocando, nunca deixei de tocar final de semana. Me formei, fui pro consultório com ela, só que, cara, assim, a fisioterapia me decepcionou com relação a salário, com relação a dinheiro, e pra mim eu podia ser muito bem sucedido, mas eu não tava feliz com o quanto eu ganhava. E eu nunca deixei de tocar. Depois eu fiz pós-graduação, né, em CTI, trabalhei em vários hospitais, CTI de alguns hospitais aqui no Rio, fui rotina de alguns outros, mas assim, sempre ficava meio, sabe, dava curso de ventilação mecânica, atendia paciente particular pra caramba, e nunca deixei de tocar sábado, porque eu ganhava mais tocando do que se eu fizesse um plantão de 12 horas, e ali, né, durante a semana na fisioterapia e final de semana tocando. E aí chegou um dia, cara, que eu falei, cara, não quero isso pra minha vida, tô insatisfeito, e, cara, decidi. E aí, na época, eu sempre toquei com o Flávio Guanabara, em Niterói, né, foi o cara é um cara que eu sou muito grato. Você continua com ele, não? A gente é sócio na Connex, né, a gente divide o nome e tal, mas a gente tem estruturas separadas, mecanismos separados, mas a gente é sócio na marca, né. E ele me ensinou muito, me ajudou muito, e eu trabalhava com ele, ele já era sócio do Capelli na época, e aí eles me fizeram uma proposta para gerenciar com eles, na época, Capelli Guanabara, e aí então eu não voltei a exercer, sair do hospital. Nesse hiato aí, nesse meio tempo aí entre ficar só na Capelli Guanabara e o hospital, eu fui tentar a sorte de ser representante comercial de prótese, era um salário muito bom. Eu saí dos CTIs por causa disso. Não foi direto pra assumir lá, não. Só que, cara, é uma parada que eu não quero nem falar. É aquele representante que visita os hospitais. Que entra na cirurgia, que enfim. Mas é uma fase da minha vida que eu não quero comentar online aqui, não, porque eu não tenho boas memórias e não gostei muito de muitas coisas que eu via. Ali, em off, a gente conversa. Depois eu quero saber em off, porque eu tenho uma prótese dele. Então, aí depois disso Depois disso eu fui gerenciar a Capelli Guanabara com eles e fiquei lá, cara, durante, sei lá, 4, 5 anos. E nisso você tinha quantos anos? Você falou que começou com 15 ali. Cara, aí eu devia ter aí uns 28. Pô, então você ficou 13 anos ali... 4 pra se formar e tal. Não, depois que eu entrei pra faculdade, eu entrei pra faculdade com 18. Aí você tava sozinho. Com 18, não. Eu sempre toquei pro Flávio, depois que o Flávio foi sócio do Capelli, pro Flávio pro Capelli. Sempre. Sempre com ele, sempre, enfim. A Connex começou em 2010. A Connex começou em 2010, isso. E, Rafael, agora pegando esse gancho onde você começou, como era essa coisa de você conseguir conciliar tocar os fins de semana e também ter a carreira como fisioterapeuta? Era muito desafiador? Porque eu imagino que às noites você passava em claro, talvez, né? Então, eu Você sempre fui conseguia conciliar? Eu sempre fui um cara muito notívago, né? Eu sempre gostei de estudar para as provas. Tudo eu só conseguia fazer melhor de madrugada. Eu descobri recentemente que eu tenho TDAH.
E, cara, e aí eu justifico. Agora eu consigo entender, porque à noite não tinha barulho, não tinha luz do dia com o esquilo que passava na minha janela, olhando, eu ficava vendo o esquilo viajando ali, enfim. E aí consegui me concentrar melhor e aí acabei fazendo tudo que exigia de concentração, eu fazia à noite, de madrugada, porque eu me concentrava mais. Então, assim, era o meu natural, eu tocava à noite. E até hoje em dia, foi bom você tocar nesse assunto, muito nessa parada de... vida fit, saudável, Sim. acordar às 5 da manhã, às vezes tá voltando do evento, já tá a galera de bicicleta, eu correndo, falo, meu Deus do céu. E algumas vezes eu tentei modular a minha vida pra acordar Pra essa cedo e fazer rotina, isso. né? Só que, cara, fala a verdade, qual é a moral que o DJ meia-noite tá bocejando em cima do palco tem, com a pista de dança e com o público? Não dá. Aí como é que você muda isso no final de semana? Você dorme às 10 durante a semana, no sábado você faz o quê? Não vou ficar com sono meia-noite, não. Uma vez eu fiz isso num evento de um amigo meu e ele mandou sair do palco na hora. Eu, trabalhei na sexta-feira que eu trabalho durante o dia, né? E fui tocar. Então eu acordei cedo e fui tocar lá. Aí ele não é DJ. Ele é tipo ele assume ali 10 minutinhos, toca ali o reggaeton dele. E aí eu bocejei do lado dele. Ele falou assim, irmão, sai do palco. Sai. Aqui na minha pista, na minha cabine aqui não. É isso. Interessante. Porque é um negócio Chega a ser escroto, ofensivo, né? É ofensivo. Mas, cara, se você que tá comandando a pista tá bocejando, Sim. você vai esperar o quê das pessoas, Você vai esperar o quê Nego das dormindo pessoas? ali, nego, né, todo mundo indo embora. Então, assim, e aí eu vi, cara, que, assim, pode fazer sentido pra maioria da população, mas a gente vai ter que ser fit em outro momento, não Exato. às 6 da manhã. Exato. Na hora do almoço, de tarde, no final da tarde, no início da noite, enfim. Concilia, mas eu acho que pra gente a gente tem um problema, né, que a gente não consegue inverter os nossos horários biológicos no final de semana e tá tudo bem. A gente só precisa se conscientizar que a gente não é igual a galera que não pode ser por uma questão profissional igual essa galera e tá tudo bem. Isso aí. É a vida, né? É a vida. É a vida. É a vida. Você se especializou como DJ de casamento, mas você faz só casamento ou faz outros? De casamento. Não, faço casamento, formatura, eventos sociais, né? Nenhuma festa aberta. Raramente eu faço. Ano passado eu toquei num evento grande aberto com a banda Eva e com outras atrações, mas não é o meu foco, não é esse. Não é nem o foco meu, nem da Conix. Pegando esse gancho aí, uma pergunta que eu vou te fazer aqui agora. Não sei se você vai conseguir responder, porque é muita responsabilidade, é mais você que tem anos de carreira. Mas um casamento memorável pra você? Cara, um casamento memorável pra mim, o casamento ele passou por muitas transformações, né? Como eu toco, eu nunca fui DJ residente de boate. Eu já fiz noites, substituí vários DJs, mas nunca fui residente de nenhuma boate. Porque os casamentos e os eventos sempre são marcados com 1 ano de antecedência. Então, cara, não dá. Quando a boate te chamava, você, cara, tem não sei quantos casamentos pra frente. Como é que você faz pra assumir uma responsabilidade dessa? Então, nunca fiz, mas já fiz várias noites. E, por que eu tava falando isso? O casamento memorável. Tá vendo? Isso é o TDAH. Eu não tomei meu remedinho hoje. Esse suco não tá bom, não. Mas assim, eu tava falando da transformação. Antigamente, o casamento era completamente diferente do que era hoje. Eu conto isso para alguns noivos. Os noivos, os pais faziam as festas para os noivos, né? Os pais recepcionavam os convidados. Os noivos iam de mesa em mesa sendo apresentados pelos convidados. A gente fazia os pais reunião. pagavam por isso. as coisas, né? E é isso que mudou tudo. Porque a gente fazia reunião com os pais. Se os pais não gostassem do DJ, eram eles que escolhiam, eles que provavam a comida. A escolha era deles, porque eles pagavam. Com a mudança do perfil dos noivos, hoje os noivos pagam o casamento deles, eles escolhem tudo, a comida. Se os pais quiserem ajudar, vai ajudar com uma coisa ou outra, mas os noivos assumiram esse papel. E isso transformou o casamento de uma forma geral. Então o casamento memorável hoje em dia, cara, é aquele com 7, 8 horas de pista lotado do início ao fim. E para isso acontecer, cara, é uma conjunção de fatores. Eu trabalho desde antes, muito antes do casamento, fazendo uma série de ações com noivos, com padrinhos, mostrando para eles, conversando com eles. Eu crio grupo com essa galera. Enfim, é um trabalho que começa bem
Festa é bem bastidores até chegar no dia. Então você é aquele DJ que dá atenção 100%. Você fechou com alguém, você vai ali, faz o grupinho, fica ali. Eu tenho o perfil desse cara, eu sou muito ligado à energia, a essa parada. Então, eu acho que acaba atraindo noivos pra mim, que a grande maioria viram meus amigos. É difícil eu ter um noivo que depois que eu toquei no casamento deles e que a gente não teve uma relação antes. É difícil, é a minoria. Então, é natural, é fluido a gente trocar uma ideia, eles comentarem sempre dos outros casamentos, enfim. Então naturalmente, você acaba sendo indicado por noivos e noivas, né? Que foram engraçados. Muito bom. Muito bom. Muitos. A grande parte da indicação são eles. De quem já fez casamento com você. Muito legal. É uma loucura. Isso daí, cara, até eu postei, foi o aniversário do baile do Rafa, né, essa semana agora. Eu vi. Eu postei lá, e aí uma noiva que eu fiz um casamento que pra mim marcou muito a minha carreira, a minha vida, porque foi o casamento no dia que minha mãe faleceu. E aí é um casamento, era um Destination Ed, fora do Rio. Poucas pessoas sabem dessa história, eu nunca nem falei publicamente essa história que eu tô falando aqui agora. Minha mãe tava internada, tava grave, no CTI, eu tinha um casamento fora do Rio e, cara, eu ia fazer o casamento, fazer o quê? Eu sou profissional, né? Eu vou pra lá. E como eu sou ligado muito a essa coisa de energia, e como eu amo o que eu faço, eu não tô indo ali por causa do dinheiro, eu não tô indo ali por causa disso. Ir pro casamento, pra mim, não é um martírio. E tocar num evento, pra mim, não é um martírio. É o dia que eu me sinto bem. Então, isso deixa de ser um problema. Exatamente. Mas eu também respeito pessoas que também gostam muito de tocar, que amam, mas que não conseguem interpretar e sentir dessa forma. Sim. Né? Então, eu tenho um DJ no meu time que, cara, perdeu a avó, que era uma pessoa muito presente, morou com ele praticamente a vida inteira, e, cara, ele não conseguiu tocar. E é da pessoa. Entende? Logicamente, a gente substituiu o DJ, porque, cara, não adianta também você não tá na vibe pra... Né? Como é que você anima uma parada se você não consegue tá naquilo ali? Enfim. Eu realmente não sei o que eu faria. Cara, até hoje eu posso te falar que foi o momento mais difícil da minha vida, assim, na minha carreira. E nessa festa eu tava na pré-montagem, porque eu quis acompanhar, era uma festa que era tipo uma fazenda da família, eles construíram uma área de bambuzal pra festa, uma parada super irada. E eles souberam do que aconteceu? Não souberam. A cerimônia ali. Eu pedi pra cerimonialista não contar de jeito nenhum. E a cerimonialista sabia? A cerimonialista tinha que saber, né? Não tinha jeito, a cerimonialista sabia. Mas eu pedi pra ela não contar de jeito nenhum. Aí no dia seguinte, ela contou, a noiva me gravou um vídeo chorando, me agradecendo. Foi mó loucura. Imagina o quão... desafiador, né, cara? Não, o quão agradecida que ela ficou, grata ela ficou por você, né? E eu fiquei muito mais agradecido. Porque na hora a gente não entende, a gente fala, cara, a gente tem aí de 5 a 6 dias na semana que pode acontecer alguma coisa que você consegue contingenciar. No dia do evento, cara, não tem que fazer, a pessoa marca 1 ano de antecedência. Naquele dia não tem o que acontecer. É o que eu falo, cara, pro meu time. Naquele dia, aquele dia, aquilo tá sendo projetado com uma semana. É por isso que as pessoas, porque o casamento é diferente, porque o casamento é mais caro, porque tudo... Porque não é que não é aniversário, é aquela data, né? Não marca, você vai fazer uma festa de 23 anos de idade. Cara, o casamento é aquela... As pessoas podem até separar, mas ninguém casa achando que vai separar. Ninguém. É aquele dia, é aquela data, é aquele momento, Então, não tem que ser feito. E eu tava aí, cara, eu recebi a notícia, tipo, meia-noite, 10 pra meia-noite. Eu tava já no quarto da pousada, já, tipo, finalizando algumas músicas, dando uma editadinha aqui. Meia-noite da noite do dia, né? Minha mãe faleceu na madrugada de sexta pra sábado. No final. No sábado. O casamento no sábado. Caralho. Aí eu tive que voltar. Aí, tipo, meia-noite. Como é que você volta meia-noite? Né? Porque vai chegar lá, não vai poder fazer nada, tem que ir pro cartório, tem que dar aquela... Ia fazer o quê? Ficar... Mas também cadê que consegue dormir? Então, também não consegue. Não dá, não dá. Então, respondendo a sua pergunta, esse foi o casamento mais memorável pra você, não de uma certa forma... Cara, foi em todo, porque assim, eu sou muito grato a essa festa. Essa festa, depois eu fiquei imaginando, e logicamente é o casal que já eram amigos e ficaram mais amigos ainda. Ter a oportunidade de, num dia de tristeza, de num dia que marca a sua vida, você, cara, conseguir ter a energia de todo mundo na pista pulando, e foi uma pista, cara, sensacional, pra não falar um palavrão, assim, foi arrebatador, pode falar. Foi uma pista foda. Então, conseguir, cara, eu sempre digo, tudo que eu jogo pra galera me transforma vezes 200 de volta. Então, se eu consigo jogar aquilo ali, eu planto aquela semente ali com os noivos, e aquilo volta pra mim, aquela energia toda de volta, eu acho que foi isso que me segurou. Aí depois eu consegui ser grato.
sabe, assim, aconteceu naquele dia, porque, cara, talvez eu teria ficado muito na merda se tivesse sido qualquer outro dia. Não que eu não tenha ficado os outros dias, mas naquele dia... Era capaz de você ter ficado pior. Eu tinha uma justificativa pra não ir, né, cara? Minha mãe morreu, cara, foi mal, não vou conseguir tocar no teu casamento. Né? Acho que não pode ter uma justificativa maior do que, né, perder um pai, uma mãe, um filho, alguém, enfim, muito querido na sua família. Claro. Mas, cara, não, eu fui, peguei a estrada de volta, voltei, cheguei lá, devia ser... sei lá, umas 7 horas da noite, e dali foi até, sei lá, 3 horas da manhã. Show. Entregou, né? Você fez a entrega. Isso é muito importante. Mas o mais bacana é que, cara, foi uma super entrega, né? Foi bem diferenciado. Não foi um casamento, assim, que a pista foi muito complicada, não. Foi uma parada que você viu, cara, que tinha uma energia diferenciada na galera mesmo. A galera era boa. Isso ajuda muito também. Uma pista assertiva, né? Ela é sempre... O meu assunto favorito, música, provavelmente o nosso assunto favorito, né? Quais são as 3 músicas que não pode faltar numa festa de casamento? Não tem. Não pode faltar a música que tá bombando a pista no momento. Essas 3 não podem, respeitando o gosto do casal. Então, às vezes, o que tá bombando muito é o que o casal não quer de jeito nenhum. Então, não faz sentido pra aquela festa, pra aquele casamento, se o casal não quer de jeito nenhum. Porém, eu sempre converso com o casal. Aqui no Rio de Janeiro, né? Casamento fora... até dentro do próprio Rio, e a gente vê isso dentro do próprio meeting, e é muito setorizado. Uma pessoa que toca num casamento numa região, cara, eu tenho certeza que ela não vai conseguir fazer a festa com a mesma qualidade em outra região. Por conta da cultura local, muda muito, parece outro planeta, é outra parada. Inclusive, posso até te perguntar, o que torna o Rio especial pra você tocar? Influencia alguma coisa a pista do Rio? Cara, o carioca é muito doido, né? O carioca, acho que todo mundo aqui tem um probleminha. E eu falo porque eu sou, então... Carioca é muito então doido. É só loucura, cara. Tu vê os turistas, nego ir pra cá, nego fica louco assim, porque nego não assim, é fora do padrão, é fora da... Você vai tocar no casamento em São Paulo, tu vê que é outra parada, meu irmão. Sabe, uma parada, até nego se soltar e tal, uma parada mega classuda. Eles são... Se deixar, nego já tá de chinelo na terceira música, nego já tá na flexão de hebraico, nego já tá aloprando tudo. A lembrança da noiva é o chinelo, né? Pra você já tirar a sandália e cair na pista. Eu falo com os convidados ali, com os padres, eu falo, cara, meu irmão, se controla na véspera, porque todo mundo quer fazer uma pré, e aí, meu irmão, às vezes o casamento, a gente tá muito na moda, casamento cedo, né? Cerimônia é 3, 4 horas. Meu irmão, o cara tá louco ainda do dia anterior, porque ele chegou só 8 horas da manhã no hotel. De volta. O cara veio de fora do Rio, enfim. Principalmente a galera que vem de fora do Rio pra casar aqui. Então, é loucura. É só loucura. Mas você costuma ir pra São Paulo fazer festa? Sim. É mesmo? Toco algumas coisas lá. Logicamente que não é a maioria, mas faço sim. O funk lá é muito forte ou não, pra festa de casamento? Cara, aqui no Rio é forte. Aqui no Rio é. Aqui no Rio eu te digo, quando os noivos pedem pra não tocar, hoje em dia tem muito menos, muitos noivos que pedem, né? Mas eu digo, cara, eu posso tentar não tocar, mas a sua festa e o seu público com certeza vai até você te pedir. Porque eles vêm me pedir, eu vou falar o quê? Não tenho. Isso jamais em hipótese alguma. E aí... Fala, os noivos não querem, vocês precisam conversar com eles se vocês quiserem, eles precisam vir aqui autorizar. E aí, quando você tem 70% da festa no pedir, é difícil os noivos manterem esse... É verdade. Né? Porque as pessoas precisam entender... os noivos é o seguinte, é lógico que a gente respeita o gosto de todo mundo, mas se você chama ali pessoas que você querem ter do seu lado. E de uma certa forma, cara, precisam ser agradadas também. Faz sentido o casal tá ali, não tem ninguém dançando com eles, ou a pista tá vazia, porque eles não querem uma série de ritmos, uma série de músicas que tocam muito aqui e que o público dele todo gosta. Então, assim, se você é do rock and roll, você quer que toque muito rock and roll, mas você vai chamar nego do trabalho que não curte rock and roll. Sua família não vai pra noite de rock com você. É só um exemplo. Serve pra qualquer ritmo. E etc, etc. Aí você quer só rock and roll? Tem que pensar nos convidados na hora de escolher. E aí? Aí como é que a gente faz a pista só de rock and roll se a galera que vai pro Noite do Rock in Rio com você, claro. você não tá chamando. Você tá chamando a família, a galera do trabalho. E tudo bem, chama meia dúzia daquilo ali, mas não sustenta a pista. Não sustenta a pista. Então, e aí? Então a pista, cara, ela diz até onde a gente pode ir, a gente não pode ir. E um combinado que eu tenho, um pacto que eu tenho com os meus noivos é, cara, vocês podem inventar o que vocês quiserem, escolher o que vocês quiserem, darem ênfase. A gente vai tentar trabalhar em cima disso agora. A pista não pode ficar vazia. Porque aí afeta no meu nome, na minha marca. Nenhum convidado ali acha que a culpa é do noivo ou da noiva, que não querem certo estilo de música, que querem só aquilo que tá tocando. A culpa será sempre do DJ. E eu não posso carregar essa culpa pro resto da minha carreira. Uma pista que não aconteceu, sem, né, eu estando preso pra
não deixar aquilo acontecer. Então você tá lá, tocando seu set, pista cheia, aí chega aquele agente, só a gente, né? O Gustavo não é do meio, chega aquele convidado, eu não vou dizer chato, mas... Inconveniente. E pede uma música inusitada, totalmente fora do teu set ali. Como é que você lida com isso? Cara, primeiro eu vou entender o que é a música dentro do contexto ali, que se é algo que é viável, toca que eu já Raul. Toquei. Toca Raul. Lá pelas tantas eu posso tocar, de repente não vou tocar na hora que ele tá pedindo. Entendeu? O que não dá é assim, toca agora, porque a noiva toca porque todo mundo usa os noivos como, né? Como álibi. A noiva tá pedindo, o noivo tá pedindo. Enfim, e se aquilo ali der às vezes é algo, cara, que vai repercutir lá na frente na pista. A nível de questão musical mesmo, eu digo, até pros noivos. Funk é algo que eu não costumo antecipar na pista, porque, cara, funk é um mundo sem volta, é tipo drogas. Depois você entra naquilo ali, pra você, o Rio de Janeiro, pra você sair daquilo ali, a festa já vira outro rolê, é outra parada. Eu então, não tinha pensado como é que nessa você analogia. volta? Como é que você volta? Sai do funk e vai tocar um house, vai tocar um deep, achando que a pista vai, nego... Cara, esquece, você entrou num mundo que pra você sair é muito complicado. Então, quando você antecipa isso, você altera muito a dinâmica da pista. Você diria que o funk é o fim de festa, então? Não, eu diria que o funk aqui no Rio, cara, É o a ápice. grande maioria é o ápice. É o ápice. E né? aí, como é que você toca o ápice se a pista não tá preparada pro ápice? É Vamos verdade, lá. A claro. galera tá sóbria, a galera não tá no... Como é que você joga quando você vai contratar um MC? O MC na primeira, segunda hora de festa. A galera não tá pronta pra aquilo. Ah, mas a galera dançou. Pô, imagina se tivesse, então, colocado na hora certa. Claro. Aí até ia explodido, não ia ter sobrado nada. Então, os ritmos, as atrações, as bandas, elas precisam ter um estudo e serem colocadas num momento adequado pra pista. Eu falo isso pros casais porque, cara, às vezes tem uma atração que o cara faz 3 shows no dia. Aí ele lança uma mega promoção porque ele tem um horário dos 3. Mas o primeiro horário, cara... Assim, às vezes é pra um casamento que começou de tarde e é no iniciozinho da noite, vai funcionar. Mas se é um casamento que começou à noite e vai acabar de madrugada, vai destruir aquela pista. Ele vai abrir a pista com funk. E eu não consigo acreditar que na grande maioria dos casos e dos casamentos, a gente vai ter um sucesso da pista a festa inteira, começando com funk no Rio de Janeiro. Sim. E como você se mantém atualizado nas tendências musicais? Cara, eu saio muito, né? Eu saio direto, É eu vou pra baladeiro. noitada. Assim, eu vivo aquilo que eu prego. Então, assim, aqui no Rio a gente tem Manda várias... Então, assim, eu pego referências pro baile do Rafa, né? Então, assim, tudo que você imaginar de show de grande artista, de Dennis, de Alok, e de festas que aqui são muito conhecidas e que tem um público, tipo Arca, Esbórnia, Balbúrdia, Adoro Frozen, que são várias festas principais do mercado... E nessa que você falou agora, o que você ouve no seu carro? O que você gosta de ouvir real? É isso que eu ia perguntar, Cara, seu gosto pessoal. Então, assim, na realidade, no meu carro eu escuto rádio pra saber o que tá rolando, o que tá tocando, o que tá acontecendo. Mas Acho que eu você não- gosta de house. Se eu puder escutar, quando eu tô à noite em casa, vou tomar uma aguinha igual essa aqui e tal. Pra dar um relax e tal, geralmente é house. A grande maioria das vezes é house. O único momento que você ouve rádio pra se atualizar é no carro? Você... Não, às vezes, vou estar fazendo, sei lá, um churrasquinho com a família ou alguma coisa assim, aí eu escuto rádio. rádiozinha. Dificilmente uma playlist, geralmente é rádio, mas carro é sempre. Muito difícil. Só que não é quando tá na estrada que não pega. Aí eu vou pra uma playlist. Mas assim... Eu não consigo, não. Aí eu vou... É mesmo? Eu Não. tenho que ter minha playlist. Não, eu vou... Cara, e vou te falar, vou até fazer um jabá aqui. Uma rádio, cara, que ele até teve com a gente no meeting, acho que do ano retrasado, do ano passado. Já até sei o que você vai falar. Cara, me impressionou muito a programação Muito da boa. positividade. Muito Caraca, boa. que rádio. Eu tô Muito boa. viciado na rádio. Muito bom. Que programação. Você vê que nitidamente pela programação ali, meu irmão, o DJ que tá por trás daquilo ali. Entendeu? Positividade, E o DJ que tá... patrocina a gente. Bem positividade. E a sua música favorita? De todos os tempos? Que isso, Cara, essa é uma pergunta Difícil. pertinente. Acho que uma hein? música que me marcou muito foi One More Time, do Daft Punk. A mim também. É uma música. Mas aí, vamos dizer que estamos sendo saudosistas, né? Mas foi uma música Mas é bom, você que me sabe marcou disso. muito. Aham. Daft Punk é bom. E algum DJ que te inspirou na sua carreira?
Ah, cara, eu tenho vários, assim, dos grandes DJs, eu vou te falar que, cara, eu sou muito grato de coração ao Alok e o Dennis, porque eles fizeram com a nossa carreira, eu acho que a nossa carreira virou outra. Virou. Né, o que eu tava falando Foi um divisor antes, de águas mesmo. o que eu tava falando antes, ninguém, cara, imaginava que quando você aparece o Alok, o maluco que é pinta, que, meu irmão, que tem fama, popularidade, tem uma família linda, tem filhos, cara, quem achou que ninguém, assim, se ele não aparece ali, ninguém ia achar que aquilo ali era possível. Não, e o Dennis, ele fez uma parada... Não, o Dennis esquece, absurdo, o Dennis esquece. absurdo. Quando ele esteve lá com o Mitch, eu falei, meu irmão, só queria te agradecer pelo que você fez com a gente aqui, enfim, com a profissão, com a música. Eu também tirar uma foto com ele lá no meeting e falar com ele. São grandes referências, acho que, da nossa profissão. Curtam ou não curtam o som deles. Sim, eu tô falando, claro, assim, claro. pelo macro, entendeu? Sim, Eu profissão. curto dos dois muito. Sou fã da música deles também, mas eu digo pela profissão em si, entendeu? O evento que teve agora do Copacabana Palace, né? Que foi o Alok, poderia ser qualquer outro artista, uma banda. Antigamente seria, né? Mas não, hoje em dia... Já foi Rolling Stones, já foram várias bandas. Quando que a gente teve isso? Exatamente. Quando que a gente É um teve DJ, DJ, né? no palco mundo do Rock in Rio? Foi David Guetta, foi o primeiro. Né? Eu acho que ele abriu, verdade. o Dennis até fala da influência do Guetta na carreira dele. Enfim, foi o cara que, cara, foi o precursor fora do Brasil na mudança desse mindset aí. Na verdade, o David Guetta começou, né? Foi isso aí que você falou. Porque o Dennis é aqui no Brasil. Não, eu tava falando a nível Brasil. Aqui no Brasil. O David Guetta que começou aparecendo, botar o nome dele na frente. Eu quero falar muito disso, né? Eu falo muito disso da virada dele na frente. O meu nome. Já que eu vou produzir. E esse O movimento artista da é o criação de músicas pelo DJ, como o Alok faz, por exemplo, você também faz? Eu faço pouco. Eu faço pouco. Tipo, eu queria fazer mais. composições suas, né? Eu faço pouco, até mais remixes e tal, e bootlegs, né, que são versões não autorizadas pelo artista. Eu quero até um projeto pra 2024, 2025, poder me dedicar mais a isso. A produção? A produção, de fato, um estúdio com isso, mas, cara, Foi o Alok que começou? O que, Brasil? A criar esse tipo de... ter composições dele como DJ? Não. Eu acho que, assim, ficou mais pelo menos aqui, evidente pra gente, quando o próprio Guetta começou a investir nisso e botar o nome dele na frente. Sim. E, enfim, aí depois vários artistas... O Dennis conta até essa história que, enfim, virou a carreira e transformou a carreira dele porque viu que era esse o caminho. Até porque muitas músicas do Alok não foi nele, ele compôs. Para Riminal, que estourou, sim. Né, ele conheceu com o Bruno Martini, com o Ziba, né? Mas ele vai ali como produtor e bota o nome dele e eleva a música dele. Exato. Tanto que ele levou agora no The Town, em São Paulo, né? Ele convida, cara, é sensacional. E, Rafa, me fala o seguinte... A gente que trabalha, você falou que nesse casamento da data do falecimento da sua mãe, você queria acompanhar ali os bastidores, o antes, né, a montagem e tudo mais. E quando dá uma falha? Deu uma falha. A gente, inclusive, viu, anos atrás, o David Guetta, né, num show aqui no Brasil, o pendrive travou. O que você se... Então, primeiro a gente precisa entender qual é o tipo de falha, né? A parte principal, eu acho que é um divisor de água na vida de todo DJ, é eu saber se o DJ é só DJ e se o DJ é empresário e responsável por toda aquela estrutura ali. Isso muda completamente. Como, por exemplo, o David Guetta é só o DJ, ele não tem responsabilidade daquilo ali. Por mais que parou e tal, mas enfim, logicamente não é responsável daquilo, então assim, ele pode não gostar, pode isso, aquilo, mas ele não tem o que fazer. Mas tipo, se eu como dono acontece isso no equipamento da minha empresa, eu acabo tendo uma responsabilidade indireta querendo saber. A gente tem uma estrutura de alguns anos que, cara, com técnicos de som, com coordenador, com produtor de palco, então assim, até mesmo que você falou quando o convidado vai pedir, ele não vem pedir diretamente em mim, antes ele tem que chegar no produtor, aí o produtor desce do palco, vai até ele, Sim, enfim. Então você fica com o produtor ali do teu lado. Tem. E você tem, contrata... às vezes tem até dois. Porque tem produtor pro baile do Rafa e tem produtor pro artístico, né? Pro sax. No baile do Rafa, o cliente escolhe uma das atrações que ele quer. Então pode escolher saxofonista, violinista, ou color drums. Os anões. Ou os anões. E os anões, cara, os anões é praticamente uma produtora pra cada um, porque os meninos dão muito trabalho. Os meninos dão muito trabalho. A gente já vai chegar no baile do Rafa já. Então você tem essa equipe toda pra você, de técnicos que organizam todo o seu material ali. A gente tem... fora a galera que ajuda a montar, né,
a botar mesmo no lugar, cabear, etc., a gente tem um responsável pro setor. Então, tem um responsável pela imagem, pelo LED, tem, além do VJ, tem um responsável pela mesa de som, tem um responsável pela o cara que faz a luz pra mim. Você já leva o pacote completo. É tudo. É completo. Porque a gente tem várias paradas. Então, eles têm que estar comigo, né? Tem que ter a virada, tem que ter... Como a gente não faz MIDI, como é um grande show de Dennis, da onde já é tudo comandado, porque você já tem mais ou menos a playlist, eles já sabe o que vai ser tocado, ali no casamento, cara, eu não sei o que vai funcionar pra pista. Não é o meu som, porque ninguém tá indo lá pra ver o Rafael. As pessoas estão lá por causa dos noivos. Né? Não é o meu show. Cara, é o show deles. Eu tô indo lá pra fazer a parada pra eles, pra pista deles, pros convidados deles. Eu não sei o que vai funcionar. E quem fala que já sabe previamente não sabe, porque nem o casal que conhece os convidados sabe. Porque eles nunca tiveram nessa situação antes. Com os mesmos convidados, na mesma situação, naquela fase da vida deles. Então, cara, a verdade é essa. A gente vai pra um casamento, por isso que, cara, todo mundo fala que o DJ de casamento tem que ser um DJ bem completo mesmo. Porque a gente não sabe. Às vezes a gente, pela reunião, imagina que vai ser de uma forma, vai, caraca, e hoje isso, e baixa aquilo, e passa a semana, e pega o MC. Cara, chega lá na hora, esquece. Tudo aquilo ali que você imaginou, filhão, esquece, não é nada daquilo. Não funcionou em nada. No fim de semana a gente fez assim, né? Mandaram uma playlist imensa, chegou lá na hora, era tudo diferente. Mas, assim, a festa bombou, mas não era nada daquilo que pediu. Pediram MPB, o sambinha, a bossa nova. Aí lá na frente foi disco, que bombou, entendeu? Acontece assim. Festa de 80 anos e botar umas coroas pra dançar. Todo mundo sem conseguir andar no dia seguinte, né? A ideia é essa, mas assim, eu como tenho, nas festas que eu toco hoje em dia, eu tenho um DJ que faz o warm-up pra mim, então ele participa da reunião com o casal comigo, o casal já sabe que ele vai abrir a festa, e etc, etc, e ele também fica responsável por baixar essa playlist. Se eles pedirem 800 músicas, a gente vai levar as 800 músicas, pode ser que a gente não use nenhuma delas, mas a gente tem pra se acontecer de, sabe, ficar loucão, e aquela música perdida no meio do negócio ali, porque assim, eu peço pra baixar, eu peço pra ver se tem remix, às vezes tá original na lista do Spotify, então a gente tem eu consigo fazer, como não sou eu pra fazer tudo, eu consigo ter uma pessoa pra direcionar e fazer isso. Cara, e nessa questão, você falou muito de casamento, você tem alguma diferença de preparação para um casamento, para um 15 anos, uma formatura, que é o teu nicho, né, mais ou menos? Cara, preparação, acho que não, os três mudam bastante o conceito, né, musical hoje em dia, apesar dos noivos estarem ficando mais jovens, a gente hoje já toca músicas e alguns, principalmente na parte de funk, que até algum tempo atrás eles não pediam e não queriam, hoje tem alguns casamentos, você já vê que os caras estão pra frente, porque a galera já mais jovem, né, fazendo casa, outro dia eu fiz o noivo com 25 anos, a noiva com 23, não é muito comum, não é geralmente a faixa etária dos meus noivos são um pouco mais velhos que isso. Então, e aí, cara, a galera jovem assim, chopada de faculdade e tal, é uma parada pra frentex. E eles estão no comando da parada e, cara, é isso mesmo, ó, olha a música, já deu uma... eles falam, eu quero, essa versão aqui, ó. Aí você fala, epa, o negócio tá pra frente, aí já tá indo mais pro lado de um 15 anos, de uma formatura, de uma parada assim, entendeu? Isso daí tá se modificando. Então a diferença é mais de estilo de músicas ali, estilo de ritmos ali. Eu acho que Mas assim, vou voltar mais uma vez, no casamento isso altera muito de acordo com o público do casal, da faixa etária, o público do casal, o que eles fazem da vida, o tipo de amigo que eles têm, tudo isso acontece, tudo isso daí varia. Por isso que não dá pra gente prever. Na formatura, tu vai fazer uma formatura de medicina, esquece, tu já tem mais ou menos uma prévia do que vai ser a formatura de medicina. O último dia da vida da galera que tá se formando, porque dali vira outra vida, né? Eles viram a segunda parte da vida deles, aí naquele dia ali, cara, esquece. 15 anos. Tá muito dividido, né? Tem uns pais que liberam umas paradas, tem uns pais que, cara, você fala, ó, todos eles escutam, mas os pais não sabem muitas coisas que eles escutam. E aí... né? Tem uma rede social vizinha, inclusive, que veio da China, que vem... difunde muito. Que tá muito difundida. Eu creio que, pelo menos nessas festas de 15 anos, você deve ser muito perguntado pra tocar, né? São funks, alguns são assim, a grande maioria, cara, é funk. A gente até faz um house, faz uma parada assim, mas, assim, do perfil que... A maioria são amigos, são adolescentes, são colegas do inglês, do colégio tudo mais, né? Tem alguns poucos casos que vai muita família e tal, mas é a minoria. E os pais autorizam? Tem pais que sim, tem pais que não.
Tem pai que breca, né? Tem um que eu fiz grande que, cara, o pai queria até cancelar a festa quando a mãe foi. Eu falei, cara, você já viu que tá aqui? Quando ouviram as Conversa músicas, e tal, né? o pai ficou indignado. As letras são com a bem... parada, deu uma crise familiar. Eu falei, cara, decidam aí, depois a gente conversa, a gente começaram a brigar no meio da reunião. Eu falei, não cabe a mim, conversem vocês aí e depois a gente... Tem festa que os pais descobrem que os filhos estão ouvindo durante a festa. Durante não sabia a que os festa. filhos ouviam aquele negócio, não. Sabia. Mas, cara, tem muita parada que quando é muito pesada ali, que como é que você tem um avô, uma avó, uma tia, que você vai tocar aquilo ali sem... Não tem aquela como. Cara, e tem umas paradas que hoje em dia, assim, eu pelo menos não tocaria, porque eu tenho um filho de 15 anos. Sim. Então eu me coloco também ali, você não sabe se o cara tá chamou sei lá, o chefe do trabalho, e daqui a pouco, imagina, tá... Tem um por fora, né? Então isso precisa ser uma decisão familiar. Acho que não cabe a nós DJs, é uma parada um pouco mais profunda, mas que eles precisam ficar sabendo, eles precisam. Se são eles que estão pagando, eles são os responsáveis, né, legais pelo evento, eles precisam. Naturalmente. Inclusive, você falou do seu filho agora, eu acompanho o teu Instagram lá, né? Você já botou ele pra tocar? Eu tenho um de 11 e um de 15, né? O de 15 mora na região dos lagos, mas o de 11, mora comigo, guarda compartilhada, mora comigo, e a mãe mora do lado, muito inclusive, perto. E ele faz tudo. Ele participou do baile na varanda durante a pandemia, aí não tinha anão, ele botava o cabeção do anão. Isso que eu ia falar agora. Né? Você já acompanhei você botando seu filho pra tocar e tal. E na pandemia, né, que inclusive foi um dos nossos assuntos aqui do primeiro episódio do podcast, como é que lançou? Foi minha pergunta no Meet, então eu já sei a resposta, mas vamos aqui para os nossos telespectadores. Como é que veio essa ideia do baile na varanda? Como é que você teve isso, assim? Tava em casa de bobeira... Cara, assim, a gente tava... Primeiro, eu acho que a grande maioria inicialmente achou que aquilo ali fosse durar 15 dias, um mês, né? Depois, talvez, mais um, e depois você viu que, cara, esquece, não saiu de casa de jeito nenhum, né? Não desce na portaria. Aí eu falei, cara, mas e aí? E eu falei, cara, eu vou pirar aqui. Você liga o jornal, notícia, tudo é só desgraça, só todo mundo morrendo. Aí tu fala, cara, nego... E aí passou no Jornal Nacional um dia um cara lá na Itália que tava fazendo isso, só que era uma sacadinha, o cara com um violino e botando, cara, e a galera amarradona. Eu falei, cara, esquece. Eu tô aqui. É isso aqui. Se nego vai me achar maluco ou não. Eu falei, é isso. E, cara, a parada deu super certo. Acho que só tive umas 3 reclamações só. De vizinho, reclamaram? Não, cara, você conhece alguém unânime? Não existe ninguém unânime. Sempre tem. Eu tive muitos, cara, tive agradecimentos assim porque, cara, o som, como era muito silêncio, né? Não tinha carro na rua nem nada, a galera de outras ruas que não conseguiam enxergar a varanda, mas escutavam. E da onde veio o dinossauro? Um dinossauro. Mas só pra completar, vários agradecimentos, a gente falando, cara, teve uma pessoa que falou, cara, você não me conhece, eu moro na mesma rua que você, eu tava pensando em me suicidar, e você conseguiu, olha que parada louca, eu fico até arrepiado só de lembrar. E, cara, você conseguiu ver que, cara, que a vida não vai acabar assim, que tem um sentido, que, cara, você me ajudou muito com a música, muito obrigado e tal. E o baile na varanda ele foi evoluindo. Muitas coisas a gente não mostrava ali, mas de uma edição pra frente, as famílias começavam a descer e dançar nas calçadas em núcleos. Então, um núcleo familiar aqui, outro, não sei quantos metros do lado, e aí ficava aquele grupinho, todo mundo dançando ali, como se fosse... E você fazia o quê? Uma vez na semana? Cara, mas depois todo mundo mandava tanta mensagem, era uma loucura, já teve até semana que teve 3 vezes. Mas a média eram 2. Muito legal, que bom. Eram 2 vezes. E o Dinossauro foi que na segunda edição, eu falei, cara, o primeiro foi um mega sucesso. Eu falei, no segundo, vamos criar que vai ser o baile na varanda fantasy. Todo mundo fantasiado e a gente vai... então não foi você que botou, você só criou o evento, vai ser, na fantasy e alguém apareceu lá. Ia ser baile na varanda, vai ser baile na varanda edição fantasy. Caralho. E aí, cara, a vizinha do lado tinha uma fantasia de dinossauro e tal, não sei o que, com ventilador, com não sei o que lá. E ela desceu com aquilo e começou, aí pronto, aí esquece. Aí... Sucesso total. Muito bom, muito dali bom. A gente foi Record gravar lá em casa, foi uma loucura. Caralho, sério? Apareceu em vários programas do Tino Júnior, vários programas da Record, foi bem maneiro, e depois ela continuou com o projeto, que foi bem legal. A gente depois, uma época, já tava mais liberado, ia pro calçadão, ficava com as crianças lá, tava todo mundo caminhando ainda de máscara, mas, né, com as crianças se amarravam, e depois ela foi pra, tipo, projetos sociais mesmo, tipo Inca, essas coisas, enfim, não sei todos que foram, mas foi bem legal. Isso tudo 0,800 total. 0,800 total.
0800 total. Maneiro, Na época, o que a gente ganhava na live era tipo assim, o cara da comida japonesa mandava um barco, o cara de não sei o quê, né? Na época também eu consegui fazer alguns eventos privados de aniversário, fazer uma live específica fechada para aquela festa. Foi o que deu uma segurada. Durante a semana tinham várias disso. E da onde saiu o Baile do Rafa? Que fez 4 anos agora, né? Fez 4 anos agora, semana passada. Fez 4... então foi antes da pandemia, né? Já tinha o Baile do Rafa. Cara, o Baile do Rafa começou exatamente em setembro, aí não... Abril do ano seguinte... Setembro de 2019. Setembro de 2019, então. Setembro de 2019 é março, né? De Então, 2020. depois do março de carnaval, 2020 depois do pandemia. Foi isso. Então teve ali um negocinho, né? Alguns meses ali que a gente fez, sei lá, talvez uns 6 bailes do Rafa antes. E da onde veio 6 essa a 8. ideia? Cara, eu já vinha, assim, o Baile do Rafa, ele foi O que é o Baile do Rafa? O Baile do Rafa é uma mega estrutura de som, iluminação, painel de LED, efeitos visuais e ele é setado por ano, né? Então a cada ano entra alguma coisa diferente que não tinha nos outros anos. A base é feita, mas, cara, se amanhã... Até um tempo atrás, no poucas festas tinha LED, né? E eu já boto há muito tempo. Mas se amanhã surgir, sei lá, um drone voador iluminado que vai ser ótimo pra pista, eu vou lançar isso também. Não é algo que seja estático, contratual, de, cara, só pode ter isso aqui, não. A parada é sempre ser o mais moderno, sempre ser o mais moderno, sempre pegar referência lá de fora. E algo que seja viável, né? Às vezes tem custos, coisas que são muito custosas. Há muitos anos atrás, eu queria botar a pulseira do Coldplay. Cara, fiquei louco na China procurando aqueles troços, procurando a mesa que controla aquilo, procurando tudo. Só que aquilo custa muito caro. Não é à toa que você vê que o Coldplay, os caras estavam pedindo pra devolver a pulseira. Pelo amor de cara. E aí você fala, cara, numa festa de 300, quando você vai botar o que? Vai dar 10 pulseirinhas? Não vai fazer efeito. Né? Você vai ter 290 pessoas ali frustradas que não ganharam a pulseira. E, cara, o nego leva 10 pulseiras daquelas que não tem como fazer, entende? Você não vai... não vou conseguir repassar o custo pro cliente. 2, cara, eu não vou conseguir ficar fazendo toda hora, porque aquilo é um custo danado. Então tem coisas que a gente tem ideia que é maneiro, mas acaba não sendo viável por conta do alto custo, ter que sempre estar renovando. Mas a gente já teve enfim, de tudo. Esses bastões de LED, já teve de tudo. Óculos que tá na moda. A gente vai distribuindo e vai botando coisas novas também. A gente já teve uma época que ia ter um MC dentro das opções artísticas também para a escolha do cliente. E pode ser que isso aconteça para 2024. É um projeto. Na realidade está engatilhado, tem só que alinhar algumas coisas, porque... Pode falar quem são os MCs que estão na sua... Não posso ainda, senão dobra o preço. Mas é porque, o que acontece? Pra gente fazer isso, a gente tem que ter praticamente uma exclusividade, por conta de agenda, ou tem que ter um leque muito grande. E aí, se eu boto um leque muito grande, na hora de escolher, de ver a data, aí o cliente não quer aquele, quer o outro, aí dificulta o processo de fechamento da festa. Então eu não posso criar algo também que vire contra a gente, comercialmente falando, entendeu? Na verdade, não pode ter um leque, né? Você tem que oferecer 1 ou 2 ali pra justamente você conseguir bater a agenda, porque se eu oferecer 10, eu vou querer aquele, você não vai ter agenda e vai fazer o quê? Exatamente. Então, não é fácil. Assim, a gente já teve, por exemplo, uma época que eu trabalhei com um violinista muito famoso, cara nível internacional. E aí, quando a gente tem artistas muito famosos, agenda complicado da agenda e é complicado mesmo quando a gente fecha. Porque, por exemplo, eu fechei com esse violinista, a gente ia fazer o projeto, ele tocando comigo e tal. E aí, cara, ele recebeu uma proposta pra tocar no Brazilian Day. Em Nova York. E aí, como é que você segura esse artista pra tocar num casamento? Mas a noiva não quer saber do Brazilian Day. Ela quer saber que ela viu o vídeo dele, ele quer aquele. E aí, olha só, então assim, são coisas que precisam estar muito estruturadas contratualmente, muito conversado com o artista antes. Quanto mais famoso o artista, mais a gente cai nessa possibilidade, né? Porque chega um nível que você não consegue segurar o cara pra tocar no casamento. Cara, ele vai pagar multa, ele vai fazer, e aí a noiva, meu Deus, o meu sonho era ter aquele cara, porque eu já tô há 1 ano vendo o vídeo dele, etc. Então assim, tem que ser muito conversado, não é algo simples, né? É verdade. É algo muito detalhado. Muito detalhado. Agora é o seguinte, além de DJ, você é empresário, né? Empresário. É Mundo Conex, né? A empresa. Mundo Conex. Como é que nasceu essa ideia? Cara, Mundo Conex nasceu, assim, eu já estava há alguns anos gerenciando, né, a Capela Guanabara, né, do Alexandre Capela e do Flávio Guanabara, eles eram sócios na época, e eu comecei a achar, cara, tá na hora de eu trilhar meu caminho. Eu tinha muitas ideias de coisas que vocês estão vendo que acontece hoje em dia, mas a empresa não era minha, eu não conseguia botar pra fazer, porque
não era da minha alçada, eu não era dono, eu era o gerente, então eu tinha até um certo ponto, dali pra frente eu não tinha autonomia pra ir. Né? Eu não tinha autonomia pra ir, e cara, eu entendo também que ninguém é obrigado a compactar com as minhas loucuras, né, com os meus sonhos, com as minhas maluquices, com as minhas doideiras. Então, eu falei, cara, eu quero fazer isso, isso é algo que me dá brilho no olho, imaginar esse tipo de coisa numa pista de casamento. E aí comecei a pensar, cara, vou sair. E falei, cara, vou me dar um prazo aqui mental de 3 meses pra conversar com eles. E aí, quando faltava 2 meses pra eu conversar com eles, eles terminaram a sociedade. E aí o Capelli me chamou pra conversar, e aí, cara, eu falei, poxa, Capelli, assim, eu tava programado pra daqui a 2 meses ter uma conversa com você, mas já que, cara, vocês, né, vão entrar numa nova fase da vida e tal, eu não me sinto confortável, eu acho que eu estaria sendo desleal, ficar com você como se nada tivesse acontecendo daqui a 2 meses, vamos conversar, já sabendo desse momento que vocês dois vão precisar se reestruturar, porque já não vão ser mais sócios e tal, tudo mais. Então, baseado nisso, eu vou te falar que eu já tô pensando, a seguir minha própria carreira, meu próprio destino, te agradeço muito e tal, enfim. E você tinha quantos anos? 30. Por aí. E aí falou com ele, e aí... Falei com ele, cara, a gente teve uma transição super boa, cumpri alguns contratos, logicamente de noivas que tinham pra fazer lá. Outras festas eu fiz já pela Conix, porque eram festas que, cara, as noivas queriam que de fato fossem eu não ia conseguir botar outro DJ. A gente fez um bem bolado que ficou todo mundo feliz e deu tudo certo. E a Conix é só você? Não, aí o que acontece? Aí eu ia sair. Flávio já tinha saído, tinha terminado a sociedade com ele. E aí a empresa tinha outro nome, não era Conix. E aí um dia o Flávio, a gente se falou, ele falou, cara, terminei a sociedade com a Capelli, tá? A gente não é mais sócio, a gente se fala e tal, mas não é mais sócio. E eu tô pra um lado, vi que você saiu agora, então assim, foi cada um pra um lado. Pô, você não topa fazer alguma parada juntos e tal? Eu falei, cara, vamos conversar. Aí a gente conversou. O Flávio sempre morou em Niterói, né? Eu comecei minha carreira lá, mas nessa época eu já tava tocando muito mais no Rio. E aí a gente criou a Conix, né? Juntos e ficamos aí como sócio mesmo, meio a meio, durante alguns anos. E aí chegou uma hora que a gente viu, cara, não faz mais sentido porque a gente pensa algumas coisas diferentes. Ele fica muito em Niterói, eu ficava muito no Rio. Existem algumas coisas, de fato, de diferença no público, na cidade, e coisas que são pertinentes ao local mesmo, né? De preço, de uma série de coisas. E a gente decidiu manter o nome, mas atuar. A gente tem a marca, a gente briga pela marca, a gente investe na marca. Tudo isso, somos sócios nisso, mas a gente tem operações diferentes. É só vocês dois, no caso, agora. Sim. E ficou amigável isso? Sim, super. Então, cara, pô. Se funciona. Ele tá zoando em 5, 10 grupos que eu tô. Todo dia. Todo dia, pô. Nunca vi. Meu irmão vai trabalhar, não para de zoar 1 minuto. Cara, eu vejo lá no meeting. Os poucos segundos que ele entra. Não, ele não dá. Ele é impossível. Quanto que tem de figurinha dele? Não, eu quero achar uma figurinha sem ser a dele. Eu vou ficar rolando meia hora pra conseguir achar uma. Você acha legal misturar, tipo, instrumentista com som de DJ, violino, saxofone? Acho que fica legal essa mistura? Acho que depende. Depende do público, depende do... Assim, eu sempre falo o seguinte... Vai colocar no baile funk. Cara, você vai botar num baile funk, mas se você faz uma parada ali, dependendo do seu repertório, mais, sei lá, funk em lata, mais uma parada diferente, de repente você consegue até botar um percussionista maneiro que dê pra compor e dê pra ajudar, mas depende da proposta que você vai criar. Eu digo que o músico, pra ter esse tipo de performance, ele não necessariamente precisa ser um músico mega, ultra, super técnico, mas ele precisa ser um artista muito bom. Não adianta nada o cara ficar em cima do palco tocando sax, não, bro. O cara tá na nota, o cara tá na melodia, o cara tá perfeito, mas o cara não é artista. Então, assim, o cara precisa ser artista, ir pro meio do povo, precisa agitar a galera, precisa ter uma energia, não adianta ele só ser um bom músico. Até porque o público ali, a maioria vai desconhecer se ele tá na nota certa, se ele tá mais, cara, se ele tiver desanimado, todo mundo vai ver que, putz, esse água de salsicha aí tá fazendo o quê aqui em cima que tá só fazendo barulho? Tá bocejando por quê? Praticamente isso. E aí, quando você tem um cara nesse perfil, ele mais atrapalha do que ajuda. Por mais que ele esteja tecnicamente muito certinho, você mais atrapalha do que ajuda. Então, assim, precisa ser um cara muito artista.
Então, esse é um dos desafios de gerenciar Você não pode botar qualquer um. Tem uma coisa que é muito importante e que não é tão divulgada, é que além do comportamento técnico e artístico, é a pessoa em si, como ele lida. Ele chega atrasado, ele se veste adequadamente, como ele lida com o cerimonial, com o público, quando alguém vai pedir alguma música. Então, são coisas por fora dos bastidores, mas que são, cara, completamente importantes. O cara que chega atrasado sempre, não importa se ele é o mais artista, se ele é o melhor músico, o cara tá sempre atrasado. O cara tá sempre arrumando um problema no casamento, então assim, tem coisas que botam o artístico e a parte técnica por água abaixo totalmente. Sim. E você chega a ensaiar com esses percussionistas? Sim, a gente ensaia, principalmente inicialmente, depois a gente vai atualizando, né? O repertório, mudando as músicas, botando. O problema é quando é no início, né? O mais difícil. Depois a gente vai só atualizando. Mas eu tenho também um nível de galera que trabalha com a gente, que a gente, no grupo, vai trocando as versões, as músicas e tal, e a galera é muito boa. Tecnicamente também é muito bom. Então isso ajuda muito. Quando você tem bom profissional com você, te encurta um caminho enorme. E quantos percussionistas tem na sua equipe? 3. 3 percussionistas. E os anões? Cara, anões é muita parte. Anões Como é que é a interação com Anões os anões é a mesma linha de raciocínio do que os outros artistas, porém com uma projeção que é muito maior, porque o anão ele não tem ali um instrumento pra tocar. Então, cara, se você tem um anão desanimado, você não tem você não tem anão, né? Um anão desanimado é o quê? Tá ali em cima. Ele tá ali pra ser animado. Ele tá ali pra dançar, pra animar, pra agitar, pra... E ao mesmo tempo isso acontece tanto que vira perigoso a gente tem muitas histórias com os anões nos eventos, né? Então, por exemplo, em 15 anos, a gente chega uma hora que a gente faz uma zona, bota a debutante aniversariante em cima com a bazuca, e a gente bota uma plataforma na frente da House Mix, elas vão andando por ali, e os anões estão ali em cima. E aí, cara, já aconteceu num 15 anos dela se empolgar, não vê o anão, dá-lhe uma virada, isolou o anão de cima do palco, porque o anão, ele não fica em cima do palco, ele fica em cima do praticável que fica em cima do palco, entende? Além do palco, ainda tem um praticável ali com 1,5 metro de altura que o anão fica em cima, ele fica na direção do mixer. O pé dele aqui do meu lado do mixer. Não, isolou o anão. Parou tudo? Não. Não, como é que para tudo, né? Aí corre a produtora, aí é uma loucura. Aí corre pra ver se machucou o anão tava branco mesmo, traz água, e machucou, não machucou, quebrou a cabeça. Não, a cabeça é de menos, tira a cabeça, deixa... Aí daqui a pouco pergunta, mas cadê o outro anão? Pô, não, tá ali sendo acudido, calma. Chama a ambulância, leva pro hospital, não tá consciente, não tá quebrou, se mexe. É uma loucura, e a pista ali, tendo que continuar a tocar, então, é loucura. A galera quer muito sequestrar os anões, né? Tipo, pegar um anão no colo e sair correndo, e botar no colo, e se jogar. E muitos já caíram com os anões. Então, muitos anões são traumatizados de serem pegos. Cara, e virou uma loucura. O anão que não quer ser pego no colo é a galera que tá louca, que quer pegar o anão. Então, vira maluquice. Cara, a produtora... Por isso que a gente tem a produtora, quando tem anão, pro anão. É uma produtora de anão, não é nem a produtora de palco. Vira a produtora deles. E é loucura, porque aí o cara rouba o cabeção do anão, sai correndo, daqui a pouco você vê o cara tá lá do outro lado, em cima da parada com o cabeção, e, cara, e passando o cabeção, jogando vôlei com o cabeção, a parada, né, de isopor por dentro, na estrutura. Então, nego surta num... E vale tudo? Depende, né? Tem que ter segurança. Tem que ter segurança e não pode dar prejuízo, né? O cara jogar vôlei com o cabeção e cortar, não vale, tipo... E Rafa, já estamos quase encerrando. Seus planos futuros na sua carreira como DJ de casamento? Cara, eu acho que o meu maior desafio, o maior desafio da Konix é a gente criar muitos artistas, cara, que venham com a gente, que cresçam com a gente, que tenham o seu nome, que venham com a sua marca própria. Hoje em dia, eu acredito, eu quero ter artistas comigo que eles tenham a sua marca e que alinhem a marca da Konix. Eu não quero que a Konix seja a marca maior na frente do artista. Mas eu quero ter bons artistas comigo. Então, por isso que a gente não tem, 10, 15 DJs, a gente tem menos, mas a gente vai investindo na marca de cada um para eles crescerem, eles construírem a própria marca deles, a gente fazer um collab de marca, eles irem crescendo. Mas, cara,
você tem a sua marca. Eu não quero que a Konix seja acima da marca de cada artista, entende? Você quer trabalhar a marca deles. Eu quero trabalhar a marca deles e quero que ele tenha sucesso com a Konix. E não que a Konix seja um sucesso e amanhã eu substituo. Amanhã ele resolveu, sei lá, sair ou qualquer coisa. Ele não é mais e eu coloco outro. Eu não faço dessa forma. Eu respeito quem faça, acho bom, só não é a forma que eu trabalho, porque não foi a forma que eu fiz pra mim. Talvez não foi assim que eu consegui construir minha carreira. Minha marca veio mais forte até antes do que da Konix. Então, foi algo natural meu. Eu fui criado dessa forma, por isso que eu talvez não consiga nem replicar de outra forma também. Sim. Como o Bira falou, a gente precisa tá encerrando. Pô, mas já acabou? Porra, cadê gente? Passa rápido. Eu falo Passa tanto rápido. que pô, nem consegui beber direito. É isso aí, então o copo tá cheiaço ainda. Meu Alex ali nem se serviu. Cara, a gente tem aqui, todo final de episódio, a gente faz perguntas, né, de cada um aqui. A minha é a seguinte: aonde você gostaria de acordar amanhã? Você, só o Rafa. Assim, Sem plano nenhum, sem responsabilidade, sem muita demagogia, só acordar amanhã. a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é agradecer. Quando eu abro o olho, cara, eu sou muito grato. Sou muito grato ao que eu tenho, a quem eu sou hoje. Como eu sou, não tô falando artisticamente, não. Como ser humano, como pessoa. As coisas que eu tenho, coisas simples, né? Como eu trabalhei no hospital, a gente vê muitas coisas, né? Então, eu sou muito grato a coisas, cara, como a gente tá respirando, como a gente andar, como a gente poder estar aqui, como a gente poder, cara, tomar uma água sem gás aqui na caneca. Coisas que, cara, que muitas pessoas não podem fazer, que são muito simples. Eu sou grato a essas coisas simples de coração. Eu, do fundo do meu coração, eu gosto de estar sempre entre amigos, entre pessoas que eu amo e que me amam. Eu sou pouco ligado a lugares. Eu prefiro o boteco mais pé sujo com amigos do que o lugar mais elegante com pessoas que não tem um astral muito bom, que não tem energia muito boa. Então, mas se eu pudesse escolher um lugar, talvez Maldivas, que eu não conheço. Muito bom, muito bom. A minha é a seguinte: eu não saio de casa sem... Cara, infelizmente, eu esqueci um celular hoje em dia. Até pra pagar as coisas no celular, né? Esquecer o celular, assim. É verdade. Eu fiquei sem bateria no mercado hoje. Pois é, então. Eu abro o carro pelo celular, tudo pelo... É isso. Olha que situação. Você tem que fazer antes de morrer. Não pode morrer sem fazer o quê? Cara, acho que sem deixar algo positivo pro mundo. Um dos planos que a gente tem para 2024 é fazer algum projeto social com pessoas que de fato precisam e não têm oportunidade. Isso tem tocado muito o meu coração, de como fazer isso de uma forma. Eu nem gosto muito de divulgar, de falar esse tipo de coisa, não. Mas tenho mudado um pouco de opinião na força de tentar achar pessoas que também queiram fazer, que servir de exemplo para pessoas e dar força para pessoas fazerem também. Quando isso tocar no coração delas, elas acharem que pode, de alguma forma, ajudar outras pessoas. Durante várias épocas eu já tive várias ações e várias coisas, e eu quero fazer algo mais consistente, onde de fato algum dia eu posso falar, cara, durante uma parte da minha vida eu ajudei várias pessoas e muitas pessoas, e quanto mais eu puder ajudar, eu vou querer. Acho que o meu propósito de vida, minha missão de vida é ajudar pessoas e levar alegria para elas, seja de qualquer forma. A música, há muitos anos, é o objeto que me faz... Pensa que no baile da varanda você ajudou. Ajudei muitas, É verdade. Pessoas, E, cara, e quando eu olho pra pista ali que eu vejo a galera se abraçando, a galera pulando, a galera cantando, a galera entregue, e a gente não imagina o problema que aquele cara tá sem estar ali, porque, cara, todo mundo tem problema, o que ele tá passando na vida dele, e eu vejo, cara, que de alguma forma ele pode até não imaginar que eu ajudei, mas eu sei que eu ajudei de alguma forma. E isso, pra mim, me preenche muito. Esse é o lado bom da profissão, né? A gente, independente do que a gente tá passando, a gente consegue... tá levando a alegria, tá levando a felicidade pra alguém, mesmo naquelas 4, 5 horinhas ali de festa. Pra encerrar, temos um presente pra você levar pra casa. Isso, olha que honra. Pô, agora é outra parada, ó. Pensando o quê? Muito bom. Café da manhã com ela. Certo? Obrigado mais uma vez, Rafael. Muito obrigado, querido. Gente, obrigado pelo convite. Tem que voltar. Pô, achei muito curto, eu me atrasei, gente. Eu tive um imprevisto, me atrasei. Eu não queria falar que você foi atrasado, não. Eu ia falar que a gente deu um atraso aí. E o pior, cara, que eu
hoje saí com bastante antecedência. Se eu não sair com antecedência, eu não conseguia estar aqui. Aí Ia dar ruim, sério. Obrigado. Galera, inscrevam-se aqui abraço. no canal. Brother Ativa o Mixcast. sininho. Pô, Por quê? sempre, né? O sininho sempre. As redes sociais de todo mundo vão estar aqui, inclusive do Rafa Pacheco. Sigam ele lá no Instagram. Rafa Pacheco, né? DJ Rafael Pacheco. Não mudei ainda, antigo. Porque, cara, é impressionante. Tem, tipo, 3 DJs de Rafael Pacheco no Brasil. @Rafael Pacheco. Tem um de música eletrônica de Minas, vira e mexe, me marcam na postagem dele. Ele é de eletrônico, ele é do mundo GLS, Nada geralmente a eu tô na parada. Outra, mas geralmente me marcam, aí eu falo, cara, não vou repostar, porque... Aí eu falo, não sou ele, não. sou hein? eu. Só pra avisar, não, pra marcar ele, porque ele não marcou o cara, né? Me marcou. Por É isso que o isso. meu nome é único, ali Rio DJ, tá lá. Então, siga o pessoal aqui, vai estar todo mundo, vai estar todas as redes sociais aqui. Gustavo, alguma... Agradecer também ao Garcês pela ceder o espaço, né? Pessoal aí, Garcês Play, que ele um tem. estúdio novo, estúdio novo. Vocês estão Negócio vendo aqui. alto E nível, é hein? isso, agradeço a vocês também, Tem no todos, VH, o resto o aqui Bira. atrás. Valeu? Muito Bira! obrigado. Valeu. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, Impressionante. pessoal. Você já Muito quer obrigado. encerrar? Faz mais umas 4 perguntas aí.